Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, dando continuidade às nossas reflexões sobre o segundo artigo do Credo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o nosso catecismo segue a ordem de apresentar, em primeiro lugar, os principais títulos de Jesus. E nós começamos vendo o significado do próprio nome Jesus, que em hebraico significa Deus salva. É esse o nome que o anjo Gabriel atribuiu a Jesus no momento da anunciação. Tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse nome, então, ao mesmo tempo, expressa a identidade de Jesus e a sua missão. O nome de Jesus significa que é o próprio nome de Deus que está presente na pessoa do Filho. É o único nome divino que traz a salvação, de modo que não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pela qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. E aí nós chegamos ao parágrafo número 433. O nome de Deus Salvador era invocado uma só vez por ano pelo sumo sacerdote para a expiação dos pecados de Israel, depois de ele aspergir o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. Isso pode ser observado, por exemplo, no livro do Levítico, capítulo 16, versículos 15 e 16. O livro do Levítico apresenta uma série de ritos que faziam parte da vida religiosa do povo de Deus, e o dia da expiação era e continua sendo, né, para os nossos irmãos judeus, um dia fundamental ao longo do ano, o dia do perdão, o grande dia do perdão. Nesse dia, o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifícios por si, também pelo povo, né? Mas ele entrava naquela parte mais reservada do templo, chamado Santo dos Santos, onde ele só entrava uma vez por ano, e ali, com o sangue do sacrifício, ele aspergia o propiciatório. O que era o propiciatório? A Arca da Aliança tinha a sua tampa, né? E na tampa um local de metal, de ouro, com a figura de dois querubins, era o lugar, por excelência, da presença de Deus. Então, naquele dia da expiação, o Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, aspergia o propiciatório com o sangue do sacrifício e invocava o nome de Deus sobre o povo. Então, o propiciatório era o lugar, por excelência, da presença de Deus. E isso se encontra em várias passagens, como é o caso de Êxodo 25, 22, Levítico 16, 2, Números 7, 8, 9. Também a carta aos Hebreus retoma essa ideia do sangue do cordeiro, do sangue do sacrifício, fazendo um paralelo com o próprio sacrifício de Cristo. Então, quando São Paulo diz de Jesus que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé, isso está na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 25, ele quer afirmar que na humanidade de Jesus foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Então, vemos que já Paulo faz essa releitura dos sacrifícios antigos, faz essa releitura do dia da expiação, que vai ficar bastante clara, sobretudo na carta aos Hebreus. Então, para Paulo, né, na carta aos Romanos, Deus destinou Jesus a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Já não são mais sacrifícios de animais, de touros, de carneiros, de bodes. Não se faz, para nós cristãos, não se fazem mais esses sacrifícios. O sacrifício que conta para nós é o sacrifício de Cristo.
E com isso Paulo está afirmando que na humanidade de Jesus foi o próprio Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo. Parágrafo 434. A ressurreição de Jesus glorifica o nome de Deus Salvador. Pois a partir de então é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome que está acima de todo nome. Sabemos que na carta aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo nos apresenta um hino cristológico, um verdadeiro credo cristológico que é anterior ao próprio Paulo, que o Paulo mesmo recebeu, possivelmente quando ele ainda estava fazendo a sua iniciação referente ao batismo que ele recebeu das mãos de Ananias. Esse credo, esse hino cristológico, Paulo o retoma e o copia, né, digamos, na carta aos Filipenses, aonde que ele lembra que Jesus, sendo de condição divina, ou o Filho de Deus, né, sendo de condição divina, não fez caso do seu ser igual a Deus, mas se esvaziou, se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E mais ainda, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é Senhor. Então aqui o nosso catecismo cita 2 versículos desse hino cristológico, que está no capítulo 2 da carta aos Filipenses. O texto cita os versículos 9 e 10. Com a ressurreição de Jesus, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus Salvador, porque Jesus significa justamente isso, Deus salva. Na ressurreição de Jesus, esse nome é glorificado e a partir de então é o nome de Jesus que nos é dado para sermos salvos, né? Vimos no parágrafo anterior no parágrafo 432, como não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. A partir, então, da glorificação de Jesus, o nome de Jesus é o que manifesta em plenitude o poder supremo do nome que está acima de todo nome. O catecismo continua dizendo: os espíritos maus temem o seu nome. É em nome dele que os discípulos de Jesus operam milagres, pois tudo que pedem ao Pai em seu nome, o Pai lhes concede. É interessante que já na sua vida pública nós vemos como Jesus havia prometido, por exemplo, João 15:16, né, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome ele vô-lo concederá. Então nós rezamos a nossa própria celebração litúrgica, nas nossas invocações, nas nossas petições, nós sempre rezamos em nome de Jesus. Nós concluímos as nossas orações com essa expressão, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é em nome de Jesus que nós pedimos ao Pai, é em nome de Jesus que nós rezamos ao Pai, e é em nome de Jesus que o Pai nos atende. E é por isso que os próprios discípulos realizavam curas e milagres em nome de Jesus. E é por isso que os próprios espíritos maus temem esse nome, Jesus, Deus salva. Peçamos ao Senhor, então, a graça de também nós venerarmos profundamente o nome de Jesus e honrarmos na própria vida o nome de cristãos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.